Olá pessoal, tudo bem? Continuando o estudo dos clássicos que a gente se comprometeu a estudar, vou trazer uma partida para você entre dois campeões mundiais, Smyslov e Max Euwe. O Smyslov ainda não era campeão mundial quando eles jogaram essa partida, esse daí foi o tipo torneio de candidatos que levou o Smyslov a ser campeão. No dia desse jogo ele ainda não era campeão. Max Euwe já tinha sido. Smyslov, umas curiosidades. Smyslov, além de xadrista, era cantor de ópera. E Max Euwe era matemático, engenheiro, astrônomo, especialista em computadores e também foi campeão mundial de xadrez. Ele é considerado um gênio. Ele aprendeu a jogar xadrez com 4 anos de idade e foi um fenômeno da época. Mas vamos lá a partida. Cavalo F3, cavalo F6, G3, partida para fianquetar já, bispo G2, bispo F5, roque, cavalo de BD7, D3, C6, cavalo de BD2, H6. E4, D por E4, D por E4, cavalo E4, cavalo D4 atacando o bispo, cavalo D2, bispo D2. Mas olha, tem uma interessante, uma variante que eles podiam ter jogado. Cavalo D6, cavalo por F5, cavalo por F5, torre E1 e E6. Bispo H3 atacando e o peão não defende o bispo aí nesse caso. Cavalo D6, dama H5. As brancas sacrificaram um peãozinho, mas vamos lá. Agora vamos continuação da partida. Nuque D2, ó. Bispo D2, bispo H7. Bispo C3. Não tenho dúvida que uma vez muito antes dos métodos sutis do jogo posicional moderno terem sido desenvolvido, foi considerado deselegante ter uma peça ou peão a mais. Neste caso, as brancas teriam sacrificado seu cavalo em C6, a fim de abrir o caminho para o santuário do rei inimigo. A premissa estratégica para o sacrifício é o completo isolamento das torres negras e dos bispos. Verdade. O que seriam as variantes bem específicas que podem ser? Cavalo, cavalo por C6, B por C6, bispo por C6, torre C8, bispo A5. É um verdadeiro bombardeio. Olha que situação. Se a branca capturasse o bispo, era mate. Olha que situação. Ele não pode defender aqui e ia perder a dama. Que situação terrível. Essa jogada seria muito legal. Agora tem outra variante também de podia ser ó, C6, B por C6, bispo por C6, bispo F5,
Dama F3 atacando o bispo. Torre C8. Bispo A4. Atacando ainda, não desiste. Então, e aqui o branco colocaria uma torre em D1. E ficaria muito parecido com. Vocês lembram da partida da ópera que o Morphy jogou com o Duque de Brunswick e com o Conde Sward? Ficou bem parecido. Se ele jogasse o bispo em D1, a torre em D1. Vamos continuar. Vamos voltar à partida. As variantes lá foram cavalo C7, rei C7, dama C7, dama F3, E5. Sinceramente, essa dama F3 me pareceu um lance bem errado. Eu achava que era muito importante trazer uma torre para E1, né? Ficar pressionando enquanto não tá o rock lá. Pressionar o rock. Que essa dama, a não ser que ele queira sacrificar o peão. Mesmo assim, só se tirar a dama que vai ficar interessante. Porque se ele sacrificar o cavalo com o peão, mas vai pegar a dama, não vai valer a pena. Dependendo, ele pode ganhar a torre. Essa jogada pode ser interessante. E5, torre de F1. Eu já tinha colocado essa torre aí faz tempo. Acho que essa torre tinha que ter ficado aí. Fez roque, cavalo B3, F6. Ou eu construí uma cadeia de peões tudo em casas negras. E as brancas estão ocupando as casas brancas. F5 também seria um bom lance, né? Para ocupar o centro. O centro está vazio. Não tem nada, não tem peão nenhum branco. E esses dois peões muito fortes, que podiam ser apoiados pelo peão de G a hora que precisasse. Mas vamos lá, bispo A5, cavalo B6. O que ele seria melhor ter jogado? Eu jogar B6, bispo C3, cavalo C5, cavalo C5, bispo C5, A4, bispo D4, A5. Mas eles não jogaram. Vamos lá ao que eles jogaram. C4, torre D3, dama H5, dama E7, bispo F1 atacando a torre, G6. Esse movimento aí trancou o bispo, né? Mas não dá para ganhar essa torre fácil, não. Porque se ele jogar em G4 para dar cheque, ele vai levar o peãozinho e vai atacar a dama do mesmo jeito. Mas depois a única retirada da torre, torre D7. E agora, após isso daí, outra vez ia ter que jogar F5.
É, o F5 tá mais ou menos defendido, né? Que na realidade vai perder um peão, né? Que seria bispo, bispo por peão, bispo por bispo, dama por bispo. Vamos lá, mas eles jogaram dama E2, torre D7, dama E3. Um ataque duplo em cima do cavalinho lá. Rei B8. Torre de AD1. Cavalo C8. O cavalo está protegendo a dama ao ataque a A7. Mas a coisa tá ficando feia aí, né? Esse lance foi um lance recomendado que alguns jogadores que estavam olhando o jogo, como Stallberg, é porque seria bispo por cavalo, A por cavalo, dama por B6, ameaçando, cavalo A5. Cavalo A5 terrível que podia dar um golpe na. Podia dar um golpe na. Aqui ameaçando o golpe em C6, dá um duplo, né, no rei e na torre. Na rei e na dama. E o peão não podia capturar porque ia estar cravado o rei. Bispo H3, mal que eles jogaram foi isso. Torre por D1, torre por D1, F5, B4. Agora vai ser uma série de golpes. Com esse lance, as brancas revelam a posição exposta do peão de E5. Por que vai acontecer? Se a dama capturar o bispo, ele dá cheque. Defenda com o que defender, não dá nem. Vai, supõe que ele defende com o bispo. Ele perde a torre. É uma golpeta bem interessante. Mas é a variante, vamos ver. Bispo C3. Aqui ele jogou, ele está ameaçando dar um duplo na dama. Ele dá cheque na dama e duplo aqui na dama também. Dá um cheque no rei e um duplo na dama. Bispo G7, vai lá brigar para controlar lá. E o branco segue controlando o C5, que vai ser importante ali. Cavalo C5, rei A8. Você vai arriscar levar um duplo cheque e a dama, rei. Cavalo B6, protegendo o duplo que dá para entrar. Torre. Atacando e forçando. Mas agora tem um resultado rápido, que é, ó. Cavalo, olha a jogada do Smith. Ele sacrificou um cavalo para entrar com a torre. Ameaçando o mate. Mas ele jogou bispo G2, torre E8, bispo por E5, ou a prosaica, né? Torre por G7, dama por G7,
bispo por C6, cheque, rei B8, bispo por torre E8, mas é o menos forte, né? Mas vamos lá. Também poderia ser essa, torre por E5, dama por E5, dama por dama, bispo por C6, cheque, rei B8, torre B8, rei A8, B3, matoso. Seria muito interessante isso daqui, né? Mas vamos voltar à partida. Tá. Para as negras a coisa tá feia. Cavalo B6, torre G7, dama por G7, bispo por E5, dama D7, bispo H8 ganha a torre. Um peão extra e um par de bispos escreve claramente o resultado do jogo. A próxima fase não é particularmente interessante. Zvilo podia jogar alguns movimentos com maior precisão acima de tudo. Não deveria permitir a troca de damas. É verdade, você está atacando, não quer trocar peça para diminuir o poder do seu ataque. Rei B7, bispo D4, dama E6, bispo F1. Não deixando dar cheque aqui, né? Bispo G8, B3 defendendo o peãozinho, F4, A4, F por G, H por G. Ele tá trazendo os peões pro meio, fica mais difícil da branca entrar aqui, né? Para atacar junto com o bispo. Fica difícil da dama entrar na coluna de H. Bispo F7, A5. Cavalo C8, bispo G2. O que era mais decisivo assim? Jogar A6 cheque, rei por A6, dama B4, e o mate estava ali, né? Mas, como não fizeram isso, a partida vai prolongar. Dama D6, A6 cheque, rei A6, bispo por C6, torre, dama por dama, bispo C5, cavalo B6, F1, rei F1, bispo E6, rei E2, o rei tá chegando, cavalo D7, bispo D4, ele não tá querendo trocar os bispos nem para não diminuir o ataque dele. Ele tá forte nesse ataque. Rei A5, bispo C3, cheque, rei B6, bispo E4, G5, bispo D4, cheque, A5, bispo A7. Se a coisa estava ruim, está muito pior agora. 4 peões com 2. Rei B4, bispo C2, rei C3. O preto agora começou a dar uma respirada, né? Mas tá com desvantagem de material. Bispo D1, no cavalo E5, rei E3, cavalo C6, bispo B6,
G4, rei F4, H5, bispo E3, cavalo A5, rei E5, bispo C8, bispo C8, C5, cavalo por B3, bispo E2, cavalo A5, B5, cavalo C4, cheque, né? Rei F4, cavalo por E3, F por E3, rei B4, bispo E8, H4, H4, rei C5, H5, G3, rei por G3, rei D5, o peão avançando, não tem mais como segurar esse peão, tenta bispinho ali, rei atacando o bispo, bispo lá, o rei chegando, e aí as negras abandonaram. E Smysl vai caminhando forte para ser campeão do torneio mais famoso de todos, um dos mais importantes, que serve de referência para muitos jogadores modernos, torneio de Zurich 53. A precisão do Smysl foi 87,1 e do Euwe foi 83,5. Essa é uma partida muito interessante, muito boa, do Smysl que viria a ser o novo campeão, né? Falou, pessoal, muito obrigado, curta o vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, e hoje ainda continuarei postando mais coisas, mais materiais. Tá bom? Até mais, pessoal.